Olá, graças a Deus, mais uma vez, juntos aqui nesta programação, agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela sua audiência, agradecendo a Deus porque você, com certeza, está sentindo as mãos de Deus através da revelação profética da palavra genuína de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Nós estamos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos proferir a promessa como Samuel. Era uma promessa de Deus sobre o povo de Israel. Era uma promessa de Deus sobre o seu povo. Então, Samuel, consciente de que era a mão de Deus sobre eles, Samuel, então, está grato ao Senhor. E eu posso agradecer a Deus e dizer que até aqui o Senhor nos tem abençoado. Portanto, quero mais uma vez enfatizar nesta programação. Se você não sentir no coração que deve nos abençoar, você já tem muitos compromissos com a sua igreja, com outros ministérios, então adquira o nosso livro, os 3 livros sobre o Espírito Santo. Esse aqui, Espírito Santo, eu preciso conhecer teu fruto, que fala do caráter, da identidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse que te leva ao céu, não é o poder de Deus que te leva ao céu, não é o conhecimento teológico, é o caráter. É a voltar à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te levará ao céu. Então adquira esse livro pela Amazon, o site da Amazon, e você vai adquirir esse livro. Ou pelo telefone, que está passando aí no seu televisor, você liga, nós te atendemos na hora comercial de segunda a sexta, e a nossa secretária irá enviar pelo correio, não importa em qual país, em qual cidade você está. Espírito Santo, eu preciso conhecer teu fruto. Um livro magnífico. O segundo livro, que tem sido bênção, eu quero mostrar ao senhor e à senhora, que é este livro, Espírito Santo, eu preciso conhecer os teus dons. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o poder de Deus. Muitas pessoas julgam até os seus pastores, por que aqui na minha igreja não há milagres? Por que na minha igreja não ressuscita mortos? Cegos não enxergam? Meu irmão e minha irmã, dons é dados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11. Ele dá àquele que é como será útil. Paulo tinha um grande currículo. Atos 19, versículo de número 12. Diz que os seus aventais, os seus lenços eram pegados dele, porque ele não podia estar presente em todos os lugares, e pessoas eram ressuscitadas ao ser apenas colocados os aventais, que é como se fosse um avental de um médico, de um dentista, sobre o defunto, sobre o doente, e os lenços, eles eram curados e ressuscitados. Mas a Bíblia diz que Paulo deixa Trófimo doente e Mileto, e também Timóteo, seu filho na fé, que está com uma úlcera, que está causando dores, incômodo no seu ministério, e Paulo não disse que vai orar para ele ser curado. Paulo disse, misturai um pouco de água com vinho, e será bênção para você. O que quer dizer isso? Paulo não tinha mais unção? Não. O poder, quem determina é Deus. É irrevogável na minha vida, quando eu recebo. Mas para usar para a glória de Deus. Não é para fazer fila aí fora ou fora da sua igreja e seu pastor estender a mão e ter a soberania de quem ele deve ou não curar. É Deus que decide. Então, esse livro sobre os dons espirituais, ele vai te responder essas perguntas e tantas outras. O dom da glossolalia, do orar em língua, orar em línguas, vai te ajudar muito você compreender os 5 ministérios, que só existe 5, está em Efésios 4:11. O dom de apóstolo, o dom de profeta, assim diz o Senhor, o dom de evangelista, o maior número de almas para o Senhor, é ele que tem esse dom, o dom de pastor, pastorear, não investigar as vidas, pastorear vidas, e o pequeno, o dedo menor, o mestre, que entra onde os outros não entram. Esse é o apóstolo, o único que toca todos os outros de frente, é esse aqui, é esse dedo. Então você vai aprender isso aqui, tremendamente para a sua vida. Então adquira, está barato os livros e a entrega é imediata. E nós teremos com certeza testemunho da sua vida pelo conhecimento que você vai receber. O nosso terceiro e último livro é o livro que nós chamamos de compêndio, são 700 páginas, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Tudo que está nesses 2 livros, está tudo aqui, e aqui 70% a mais de informações que não tem nos outros. Então, por que o senhor fez 3 livros?
para ajudar os neófitos na fé, os recém-convertidos, novos convertidos, as pessoas que não gostam muito de ler, ainda não têm o hábito de ler. Quando ela vê um livro de 700 páginas, ela já se desanima no início. Mas esse livro aqui é tremendo. Tem sido muito abençoado e nós somos gratos por isso. Sabemos que não fomos nós que escrevemos. Emprestamos apenas a nossa mão. É coisa do Espírito Santo, 100% divino. Então adquira esse livro e você estará nos ajudando a fazer a obra missionária. Pois, enfim, nós temos certeza que se você não pode nos abençoar financeiramente por tantos compromissos, você pode adquirir uma dessas escrituras e com isso você estará indo conosco fazendo a obra. Pois bem, nós estamos pedindo também colaboradores. Nossa carga financeira na obra missionária aumentou demasiadamente. Obra na África, obra no Brasil, enfim, tantas pessoas, tantos ministérios que nós ajudamos. Somos muito fiel. E eu peço aos irmãos que contribuem. Tem aí a conta aí e você pode estar conosco nesta obra. Amém? Mas saiba você, assim como eu aprendi, Deus não depende de mim, não depende de nenhum de nós. Ele faz a obra como Ele quer. Da onde se não se espera é que saem as ajudas financeiras, o sustento para a obra de Deus. Pois bem, mande os seus pedidos de oração. Não precisa você dizer a causa. Não precisa o senhor e a senhora se expor o que a senhora está vivendo. Às vezes é uma privacidade, é um assunto que é pertinente só a senhora, o senhor e a Deus. Então apenas diga, pastor, peço oração por mim e minha família. Basta isso. Não precisa escrever o nome de todos os seus familiares, porque Deus sabe o nome de cada um dos senhores e das senhoras, até porque Apocalipse 2,17 diz que aquele que vencer terá um novo nome, e esse nome só quem recebe saberá. Então o seu nome é o que menos importa, tá bom? Deus abençoe. Eu quero falar rapidamente hoje sobre o poder da língua. Poder da língua. Poder da língua, a língua ela pode amaldiçoar e abençoar. A língua é um instrumento tão pequeno, mas que a maioria das pessoas nunca teve domínio sobre ela. Então a Bíblia condena mexeriqueiro, lá em Levítico 19:16, o Senhor está condenando fofoqueiro e mexeriqueiro. Ele disse, eu não quero, eu proíbo mexeriqueiro e fofoqueiro no meio do meu povo. Falsa calúnia, falso testemunho. E eu sempre digo, nós temos que fazer a campanha da vida, cada um cuidar da sua. Então, se nós não entendemos isso, começa e permanece essa briga entre denominações. Eu sou assembleano, eu vou para o céu. Eu sou Madureira, eu que vou para o céu. Eu sou Deus é amor, é eu que vou para o céu. Eu sou batista, é nós que temos a razão. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Não, Jesus é um só. Se alguém está fazendo da palavra de Deus a sua própria doutrina, pagará e será ajuizado por isso. Portanto, se o senhor e a senhora que me ouve têm juízo, eu quero ler 4 textos bíblicos e, em poucos minutos, discorrer o assunto e terminar esse programa com uma oração por sua vida. Primeiro, eu quero ler para todos vocês o que está no livro de Tiago, o irmão de sangue de Jesus Cristo, que se converte. Está escrito no capítulo de número 3. Eu quero ler apenas 5 versículos que diz assim, olha, a língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e, por sua vez, inflama pelo inferno. Inflamada pelo inferno. O diabo é que move a sua língua contra o próximo. O que tem a ver isso com o Espírito Santo? Vou chegar lá. O Espírito Santo vai te ajudar a amordaçar a tua língua. E o senhor e a senhora será tremendamente abençoado. Tem gente que dizima, que oferta, que faz a obra missionária, vai à igreja, ajuda o pastor. São pessoas dedicadas à obra, mas tem um probleminha. A língua é incontrolável. Já viu aquele ditado? Quando alguém morre, a língua vai num caixão e a pessoa vai no outro? Pois é isso aí. Então deixa eu acabar de ler aqui para os senhores e as senhoras. Verso 8. Mas a língua nenhum homem pode domar. Nenhum homem pode domar. Então quem pode domar? E é mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Então ela, mal contida ou mal preservada, ela é como uma peçonha mortal, como um veneno mortal. Verso de número 9, com ela
bendizemos ao Senhor e Pai. Olha. E também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como pode? Uma boca que é bênção, uma boca que é maldição. Aí, verso número 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Verso número 11. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir as azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Olha que tremendo o que Tiago, no capítulo 3, fala para nós. Por que Tiago escreve isso e o Espírito Santo permite que ele registre isso? Porque ele foi irmão de Jesus. Um baita de um fofoqueiro antes de converter. Era ele e seus irmãos que falavam mal de Jesus. Era ele e seus irmãos que perseguiam Jesus, que não conseguiam crer no que Jesus fazia. Está em Marcos capítulo 3, que diz a Bíblia: quando os seus ouviram, os seus parentes, seus irmãos de sangue e sua mãe, ouviram isto, saíram para o prender, pois dizia, Jesus está fora de si. Agora, quando nós vamos para João 7,5, desculpa, João 7,5 diz assim, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 7, versículo 5, diz assim: pois até os seus irmãos não criam nele. Então eles fazem assim uma fofoca, afronta Jesus, a partir do versículo de número 3, em João capítulo 7, e você vai entender isso que eu acabei de ler. Bom, então, meus amados irmãos, é claro e visível o que Deus tem para a tua vida e para a nossa vida. E eu quero aqui dizer, eu coloquei 2 esbocinhos pequenininhos aqui, apenas 2 casos legítimos da Bíblia Sagrada. Bom, antes dos 2 casos, eu quero te dizer, Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam a língua comerão dela. Olha que coisa séria. Provérbios 21, 23, o que guarda a boca e a língua, guarda a angústia da alma. Muita gente vive angustiada, depressiva, oprimida, triste, cabisbaixo, e estão achando que é depressão. Estão achando que é o problema da crise. Não, é porque, quem sabe, o senhor e a senhora, inconsciente, talvez não faz por maldade, é de genética de família, acostumado quando reúne para uma festa, para almoçar, para jantar, uma confraternização, o único assunto é falar mal do próximo, falar mal do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua cunhada, do seu cunhado, do padre, do pastor, desse, daquele. Não entra nessa leva que está nas redes sociais, que é o maior foco, é o sindicato dos fofoqueiros, mexeriqueiro, gente à toa, é as redes sociais. Pode parecer, benção é benção, a rede social é benção, a internet é benção, se nós usamos com inteligência. Mas não fique entrando lá para ficar debatendo, denegrindo outras religiões, denegrindo outras etnias religiosas, outros partidos políticos. Entre lá para ser canal de bênção. Porque a Bíblia diz em Zacarias 4:6, meu senhor e minha senhora, não é por força nem por violência, não é por tapa, não é por vara, não é por berro que as pessoas serão convertidas e mudadas. A Bíblia diz é pelo Espírito Santo. Então não deixe a sua língua manifestar esse poder que pode estar te destruindo. Por isso eu digo para você o que está escrito aqui agora, eu vou te falar do Espírito Santo, capítulo 10 de Mateus, verso de número 20, diz assim, eu vou ler o verso 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não fiqueis, entregarem aos julgadores, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar, mas naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito Santo falará por vós. Tremendo isso. Então, mas eu quero dar 2 exemplos, como eu disse aqui no início. 2 homens, Josué e José. José, todo mundo sabe que foi mais amado pelo seu pai Jacó. E os seus irmãos tiveram inveja dele. Todo mundo fala mal dos irmãos de José. Todo mundo fala que os irmãos de José o venderam como escravo e ficou tantos anos afastado do seu pai,
da sua família, do seu irmão que ele muito amava, Benjamim. E parece que José sempre é a vítima do caso. Mas no capítulo 37, verso 2, sabe o que fez com que Jacó prevalecesse o seu gosto maior por José? Porque diz que José só trazia má notícia dos seus irmãos ao pai. Era um tremendo de um fofoqueiro. Alguém já pregou isso? Lógico. Por que que ele não acertou o problema com seus irmãos? Por que não dizer, meus irmãos, não vamos fazer isso? Por que não consertar o caso? É como se eu e Everaldo tivessem um problema, e em vez de eu falar com o Everaldo, sentar como duas pessoas decentes, eu vou ligar para o amigo do Everaldo e dizer que ele não presta. E o Everaldo da mesma forma. Então nós entendemos que nós precisamos refrear nossa língua. Mas eu li o texto, a língua é indominável. Sem o Espírito Santo, você fala o que vem na mente. Você fala o que o seu coração, o seu emocional no momento está determinando. Você está agitado, vai sair palavras até indecorosas. E é feio para um cristão falar palavras de baixo escalão. É feio para alguém que professa o amor em Cristo falar palavras malditas que estão amaldiçoando e denegrindo a imagem de alguém. Então eu, o senhor e a senhora podemos aprender com essa lição. Então José vai revelar isso, entre aspas, no capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, quando seus irmãos, o pai morre, e eles preocupados que vão para a cadeia, e disse, meu irmão, agora nosso pai morreu, e você deve nos colocar na prisão, e nós estamos pedindo clemência. Aí José, sem responder efetivamente o que deveria, como um enigma, ele responde, foi por acaso, não foi por acaso que eu vim parar aqui, Deus os usou, vocês foram usados, então vocês são motivos de eu ser hoje governador, o segundo homem que mais manda no Egito. Que lição de José, a humildade e trazendo aos seus irmãos, embora vocês podem ter cometido algum erro, mas eu sei que tudo foi propósito de Deus. E Josué, o sucessor de Moisés, capítulo 1 de Josué, o Senhor disse, assim como fui com Moisés, serei contigo. E a Bíblia diz que Deus manda Moisés pegar 70 anciãos, porque ali desceria sobre a tenda, sobre o arraial, o Espírito do Senhor sobre eles, e eles profetizariam coisas que era necessário para Moisés e todo o povo, mais de 2 milhões, seguirem para Canaã. A Bíblia diz que Josué chega até Moisés e diz, Moisés, você não quer que eu proíba esses dois homens, Eldade e Medade, de profetizarem, porque eles não foram escritos nos 70, eles não estavam escritos nos escolhidos, mas estão lá profetizando. Aí Moisés disse, por acaso vós tereis ciúme do Espírito do Senhor? E eu vou ler para os irmãos, que fica muito lindo, na íntegra, que diz assim, olha aqui que diz Moisés. Então, diz assim, Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Era uma revelação tremenda. Deus, quem sabe a senhora tem dito, Senhor, Deus não me escolhe, Deus não me chamou. Está faltando ousadia, uma pitada de intrepidez, atrevimento espiritual. Confia, tu tem valor, a senhora tem valor. Nós somos um só povo. E Deus mostrou a Josué e todo o povo, embora esses dois não estavam escritos aos 70, os últimos também serão os primeiros ditos por Jesus. Então eu quero abençoar a tua vida, eu quero fazer uma oração e dizer para você, refreia a tua língua, cuidado com o que você anda dizendo. Seja um canal de bênção para o Senhor, canal de bênção na sua família. Aprenda a perdoar. E quando você sentir vontade de expressar o mal sobre alguém, contenha isso. Clame, Espírito Santo, segura a minha língua. Espírito Santo, segura a minha mente. Tira esse ímpeto, essa sujeira, essa angústia, essa índole fofoqueira de mexeriqueiro do meu coração. Você vai ver que você vai lidar melhor com o seu cunhado, a sua cunhada, sua mãe, seu pai, sua sogra, seu sogro, seu vizinho, com o espírita, com o budista, com o ateu, com a toa. Vai ser uma bênção, porque aí você vai ser luz de bênção e de amor. E Deus fará a obra. Deixa Deus fazer a obra. A porta do céu ainda não temos a chave.
A chave está sempre na mão de Jesus Cristo. É Ele que faz entrar, é Ele que não permite entrar. Amém? Posso orar pelo Senhor, posso orar pela senhora neste momento, fazer essa oração divina para a glória do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este programa, muito obrigado mais uma vez. No momento exato, nós vamos entender João 14,6. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e sem o Senhor ninguém vai ao Pai. Então eu quero abençoar essas vidas, Pai, essas que estavam enfermas da alma, como está escrito, e elas não sabiam que existia esse versículo em Provérbios, angústia da alma, porque falam demais. Então eu estou abençoando que o Espírito Santo desça sobre elas, e a partir de hoje, não só possam dominar a sua conta bancária, possam dominar, meu Deus, os dons e os talentos de fazerem coisas boas, mas possam dominar esse pequeno instrumento que tem destruído nações, a língua, a ira. Nós temos a incumbência, Senhor, de abençoar também agora a todos os líderes políticos desta nação. Se tem algum político me ouvindo, temos ouvido tanta coisa entre promotoria, o judiciário, o legislativo e o executivo estão entrando em guerra, e nós queremos abençoá-los, Pai, justamente por causa da ausência do controle da língua, porque é a ausência do Espírito Santo. Eu abençoo a sua vida, seja curado, seja abençoado. E se você tem necessidade na área física, na área financeira, envia o seu pedido de oração. E nós estaremos orando, e quem sabe no próximo programa você estará enviando o seu testemunho, dizendo: pastor, Deus ouviu a oração, eu melhorei, eu fiz as pazes com meus parentes, eu fiz as pazes com a minha ex-esposa. Você não é obrigado, meu senhor, minha senhora, viver eternamente com uma pessoa que o casamento não foi no altar. Mas você é obrigado a não dizer ex-esposa e ex-marido. É um amigo, um eterno amigo, e juntos vamos servir ao Senhor. Um beijo no coração deste pequeno conservo de Cristo, eu aqui e você aonde você está, hoje e até que o Senhor volte. Amém. Graças a Deus.